A Revolução 80/20 O poder da escolha, menos trabalho, menos preocupação, mais sucesso, mais diversão. Boa leitura. Prefácio. Se eu lhe dissesse que é possível alcançar mais de tudo, do que há de melhor na vida com menos esforço e menos investimento, você ficaria interessado? Se pudesse trabalhar apenas 2 dias por semana, e, ainda assim, alcançar resultados melhores, e ser mais bem pago, do que é hoje por uma semana inteira de trabalho, você ficaria interessado? Se fosse possível encontrar uma solução simples para seus problemas, seguindo um princípio de agir que sempre funciona, você ficaria interessado? Se esse princípio de agir não se aplicasse apenas ao seu modo de ganhar a vida, juntar dinheiro e alcançar o sucesso, mas também a outras áreas mais importantes, às pessoas que você ama e quer bem, assim como a sua própria felicidade e plenitude, você ficaria interessado? Claro que ficaria. E você pode transformar a sua vida seguindo o princípio 80/20. Aplicar o princípio 80/20 no dia a dia significa empreender uma mudança real na sua maneira de ver e viver a vida, e, mesmo assim, seguir esse conceito é muito mais simples e fácil do que você poderia imaginar. Como chegar lá? Se você compreender o modo como o mundo realmente se organiza, por mais diferente que possa ser do que imaginamos, podemos nos adaptar a isso e conseguir muito mais do que queremos, usando muito menos energia. Ao agir menos, conseguimos desfrutar muito mais. Este livro é sobre entrar em ação, mas entrar menos em ação. Este é um guia extremamente prático, mas bem peculiar, pois o foco é agir menos em vez de mais. Como já foi observado muitas vezes, é impossível alcançar melhorias verdadeiras na vida, a menos que a gente haja de maneira diferente. É fato, mas o princípio 80/20 também nos mostra como agir menos no total. Devemos fazer mais só daquilo que nos torna felizes, mas como isso corresponde apenas a uma pequena parcela de tudo o que fazemos, temos de achar um meio de agir menos no total e, ainda assim, transformar positivamente nossas vidas. Nós pensaremos mais, concentraremos esforços em poucas ações para desempenhá-las com mais acurácia e precisão, só que, na soma, vamos agir muito menos. Como eu me deparei com o princípio 80/20? Posso levar às alturas o princípio 80/20 de vida e dizer sem hesitação que é milagroso, porque não fui eu que o inventei. O princípio 80/20 de vida deriva de uma lei científica chamada de princípio 80/20, que já tem aplicação comprovada nos negócios e na economia. Em essência, essa lei afirma que 80% dos resultados são obtidos com apenas 20% das causas ou dos esforços. O princípio 80/20, meu livro anterior, explicava como aplicar esse conceito para aumentar a lucratividade das empresas. Também incluí uma pequena seção para mostrar como a proporção 80/20 poderia ser adotada em nossas vidas para melhorar nosso grau de sucesso e felicidade. Houve uma tremenda controvérsia. Alguns críticos disseram que essa ideia é perfeitamente respeitável no mundo corporativo, mas que jamais funcionaria fora das empresas. Mesmo assim, houve leitores que tentaram segui-la e me escreveram contando que aquilo mudou a vida deles. Traduzido para 22 idiomas, e com mais de 500 mil de cópias vendidas, o princípio 80/20 foi lançado como um livro de negócios, principalmente por editoras da área empresarial, e ficava nas prateleiras junto de outros livros de administração, mas também começou a ser comprado e apreciado como um livro de autoajuda. O conceito 80/20 parecia funcionar tão bem que os leitores que tentaram aplicá-lo na vida pessoal contaram a seus amigos, e então, os amigos deles leram o livro e contaram a outros amigos, dando início a um sucesso que começou no boca a boca. 7 anos após o lançamento do livro, eu ainda recebia um grande volume de cartas e e-mails, consistente e crescente, enviados por leitores de todas as partes do mundo. Poucos deles falavam sobre suas empresas. Eles simplesmente contavam o que aquela grande ideia havia feito em favor da felicidade e da eficácia nas suas vidas. Como o pensamento 80/20 tinha lhes ajudado a se concentrar nos relacionamentos e nas questões realmente importantes, como tinha aumentado sua sensação de liberdade, turbinado suas carreiras e permitido que não se sentissem mais como ratinhos correndo numa roda giratória.
A aplicação do princípio, eles contam, conseguiu livrá-los da culpa, que normalmente fazia com que desperdiçassem tempo, trabalhando arduamente em tarefas que não eram importantes para eles. O princípio 80/20 reconectou aquelas pessoas com sua essência e com o que realmente desejam da vida. Isso, com certeza, aconteceu comigo. O princípio 80/20 me ajudou a perceber o que é importante. Em 1990, eu desisti de uma carreira convencional. Deixei de ser um consultor em gestão e comecei a viver plenamente de novo. Sabia que, para me manter pleno, teria de trabalhar um pouco, mas resolvi que minha vida guiaria meu trabalho, e não o oposto. Desde então, tenho me dedicado bastante a alguns projetos, como escrever livros e ser um empreendedor preguiçoso, criando novos negócios, mas sem botar a mão no trabalho pesado, contanto que sejam atraentes e estimulantes. Com exceção de um ano que passei trabalhando na África do Sul, eu não tenho um emprego formal, desde que tomei essa decisão, e sempre dedico grandes porções de tempo à família, aos amigos, além de desfrutar as alegrias da vida. Tenho casas em Londres, em Cape Town, e na parte mais ensolarada da Espanha e reservo tempo para aproveitar cada lugar, sempre com bons amigos por perto, por vários meses do ano. Apesar disso, não estou aposentado. Por qualquer padrão que se meça, estou ganhando muito mais com esse estilo de vida bastante relaxado, do que quando eu trabalhava todas as horas que Deus nos dava por dia. Em última instância, estou definitivamente convencido de que todo mundo pode se beneficiar grandemente por trabalhar menos e se entregar mais às suas paixões. A conquista desse reequilíbrio na vida não só vai proporcionar mais saúde e felicidade, como provavelmente também vai te levar ao ápice do sucesso, qualquer que seja a sua definição para ele. Por que este novo livro? Este livro não teria sido escrito se não fosse por duas pessoas. A primeira foi Steven Gersowski, um amigo que tem um restaurante em Cape Town. Steve é brilhante, dinâmico, cheio de vida e muito sábio. Fui pego de surpresa quando ele me disse: tentei ler o princípio 80/20. Achei muito difícil. Não consegui passar da 10ª página. Você está brincando, eu respondi. De verdade, cara, ele continuou. Todos aqueles números, professores e estatísticas. É demais. Ouvi falar que o livro era ótimo, e tentei pegar o jeito, mas não consegui. Então, me dei conta de que, se Steve não havia conseguido ler, eu havia falhado. Achava que o livro era leve e fácil. Mas tive que admitir que, apesar de haver uma certa leveza, incluindo as dicas do final, que ajudavam as pessoas a aplicar a grande ideia, que eram mais fáceis de ler, havia também muitos exemplos sobre negócios, que faziam muita gente, que não é da área desistir. E como a seção sobre negócios é a primeira do livro, isso dá a impressão de que a grande ideia é difícil, embora na verdade seja muito simples. Como naquele livro estava explorando pela primeira vez a aplicação do conceito 80/20 em nossas vidas, lancei algumas ideias no ar, deixando para o leitor o trabalho de pensar sobre como pegá-las e colocá-las em prática. Eu devia ter dito: isso quer dizer que você deve fazer isto para ser mais feliz. Um amigo australiano, Lawrence Touches, também me inspirou a escrever este livro. O tema que você aborda é sensacional, ele me escreveu em um e-mail. Mas meu sonho é que gente de todos os níveis de renda e de educação possa usá-lo também. Você poderia escrever um livro explicando de forma bem simples como todo mundo poderia aplicar o princípio 80/20 para enfrentar os problemas com os quais estão lutando. O livro Princípio 80/20 é escrito para a área de negócios e para profissionais. Você pode escrever um livro para gente fora da área empresarial, ou que não tenha grau universitário. Um livro para mostrar a essas pessoas como aplicar o princípio 80/20 para alcançar metas simples, como o emprego que elas gostariam de ter, ou para ajudá-las a endireitar a vida financeira. Sim, eu respondi, que grande ideia. Vou começar imediatamente. E aqui está. Como funciona o princípio 80/20? É o que este livro inteiro explica. Mas posso falar do que se trata bem resumidamente, porque gira em torno de duas ideias. A lei do foco. Menos é mais. A lei do progresso. Podemos criar mais com menos.
A ideia de foco é facilmente compreensível. O capítulo 1 vai apresentar o conceito de que 80% do que queremos é gerado por 20% do que fazemos. Sendo assim, quando se trata de obter os resultados desejados, estimulando as pessoas e as causas que nos interessam realmente, somente uma pequena parte do que fazemos é verdadeiramente importante. O resto é apenas desperdício. Portanto, se conseguirmos aprender a identificar aquilo que mais nos importa e que agrega valor às nossas vidas, ou seja, se aprendermos a focar no que consideramos mais importante, vamos descobrir que menos é mais. Ao nos concentrarmos em menos atividades, aqueles poucos aspectos realmente importantes e que funcionam da maneira que queremos, a vida de repente se torna mais profunda e recompensadora. Este livro vai ajudar você a trabalhar e focar naquilo que realmente mais lhe importa. A segunda ideia, que diz que podemos criar mais com menos, não é tão óbvia. A lei do progresso afirma que sempre podemos obter ou conquistar mais do que queremos com menos energia, suor e preocupação. Essa ideia de que, além de poder melhorar tudo drasticamente, é possível fazer isso com menos esforço é tão revolucionária e tão contrária à sabedoria popular que vale a pena examiná-la cuidadosamente. Este livro vai lhe mostrar como aplicar as ideias de que menos é mais e como obter mais com menos em seu próprio benefício, para alcançar sucesso no trabalho, ganhar mais dinheiro, melhorar seus relacionamentos e desfrutar de uma vida boa e simples, ajudando você a traçar um plano de ação pessoal para transformar positivamente a sua vida. Capítulo 1. Qual é a grande ideia? Não é necessário agir extraordinariamente para alcançar resultados admiráveis. Warren Buffett. A vida moderna é um equívoco. E não estou falando sobre o maravilhoso progresso que fizemos nas ciências, nas tecnologias e nos negócios, que nos possibilitou uma alimentação melhor, além de nos manter mais jovens, prolongar nossa expectativa de vida, nos permitir superar doenças, viajar com mais facilidade e desfrutar de muito mais conforto do que as gerações anteriores. A maneira como organizamos nossa vida social e pessoal que é um equívoco. Em vez de trabalhar para viver, nós vivemos para trabalhar. Se fôssemos mais autoconfiantes e seguíssemos uma filosofia adequada, poderíamos conquistar muito mais do que conseguimos agora, curtindo muito mais nossas tarefas, trabalhando muitas horas a menos e reservando grande parte de nossa energia para a família e a vida social. Seria uma mudança significativa em nossa experiência de vida, pois nesse aspecto o progresso não avançou. Nós costumávamos ter uma vida mais equilibrada e relaxada, com um estilo de vida mais descontraído, com mais tempo livre, comprometimento mais profundo com a família e com os amigos, uma sociedade mais fraterna e igualitária, com mais civilidade entre desconhecidos, menos estresse e menos depressão, menos dependência do álcool e das drogas. Além de não sermos uma sociedade tão viciada em dinheiro e poder como agora. Atualmente, somos mais conscientes de nós mesmos e de nossa individualidade, mas muitos de nós estamos aterrorizados com essa nova liberdade. Nós nos preocupamos muito mais, buscando desesperadamente uma ilusão de segurança, que, apesar de nosso empenho frenético, afasta-se cada vez mais de nós. Hoje, a vida se divide apenas entre a pista rápida e a lenta. E as duas são muito menos agradáveis do que a ampla estrada do passado. Para muita gente, a pista lenta conduz à insegurança econômica. Baixa remuneração, posição social inferior, ansiedade diante da possibilidade de perder o emprego e acesso bloqueado às delícias materiais desfrutadas por aqueles que seguem na pista rápida, que, aliás, não está livre de obstáculos. Para outras pessoas, a pista rápida representa uma mente obcecada por seguir em frente, comprometimento total com o trabalho à custa dos relacionamentos pessoais, e um estilo de vida desenfreado no qual a carreira tem precedência sobre tudo mais. Portanto, a pista rápida também conduz à ansiedade e à pobreza, embora nesse caso a pobreza seja de tempo e amor, e não de dinheiro. Caso essa análise sobre as vantagens materiais e as desvantagens pessoais da vida moderna tenha jogado sal na sua ferida, eu tenho boas notícias. Se aceitarmos que a vida moderna funciona em termos materiais, científicos e tecnológicos, mas prejudica nossa vida particular, posso anunciar que existe uma novidade fora dessa caixa.
Refiro-me ao princípio 80/20, isto é, a observação de que cerca de 80% dos resultados alcançados derivam de 20%, ou menos, das causas. Mais adiante, vou explicar como o conceito funciona e dar novos exemplos. Por enquanto, deixe-me apenas dizer que, embora o princípio 80/20 tenha sido usado com sucesso nos negócios e na economia e esteja impulsionando o progresso no mundo moderno, essa ideia ainda não foi aplicada na mesma escala na vida dos indivíduos. Se já tivéssemos feito isso, já estaríamos aproveitando muito mais a vida, com menos trabalho e mais conquistas. Na verdade, a melhor maneira de realizar mais é fazer menos. Menos é mais quando nos concentramos nas poucas atividades realmente importantes, e em último lugar, não está nossa felicidade e a das pessoas que amamos. O que é a vida, se cheio de zelos, não temos nem tempo de parar e observar seus apelos. William Henry Davies. Explicarei nos capítulos 2 e 3, como e por que aplicar o princípio 80/20 pode provocar uma mudança fundamental em nossa abordagem diante da vida. Mas não devo me antecipar. Antes, deixe-me apresentar adequadamente a proporção 80/20, uma das descobertas mais alucinantes, de longo alcance e surpreendentes dos últimos 200 anos. Se pegarmos um grupo de 100 indivíduos e dividi-lo em duas equipes, uma com 80 e outra com 20 pessoas, espera-se que o grupo de 80 obtenha 4 vezes mais resultados. Caso a seleção seja aleatória, é provável que algo semelhante aconteça. Imagine, porém, um mundo excêntrico no qual a equipe de 20 pessoas conquiste mais resultados do que aquela com 80 pessoas. Agora faça desse mundo excêntrico um lugar ainda mais esquisito e imagine que a equipe de 20 pessoas, além de alcançar mais resultados, obteve 4 vezes mais sucesso do que a outra. Essa é exatamente a perspectiva errada. Nós esperamos que a equipe com 80 pessoas apresente 4 vezes mais resultados do que a com 20. Agora, naquele mundo excêntrico e assimétrico, imagine o reverso. De algum modo, as 20 pessoas obtiveram 4 vezes mais resultados do que a equipe com 80 indivíduos. Impossível? Improvável? Com certeza, esse mundo excêntrico, apesar de não ser totalmente impensável, deve ser bem raro. E o que acontece, se um dia descobrirmos que, bem longe de ser incomum, esse estranho mundo é, de fato, típico, isto é, rotineiramente o mundo se divide entre as pouquíssimas causas bastante poderosas, e a grande quantidade, das que são totalmente desimportantes. Será que isso viraria de ponta cabeça toda a nossa perspectiva de vida? É isso que acontece, quando descobrimos o princípio 80/20. Percebemos que aqueles 20% de pessoas, forças naturais, fatores econômicos, ou quaisquer outras causas que possamos mensurar, conduzem tipicamente a 80% dos resultados, produtos ou efeitos. Fazendo análise demográfica das cidades inglesas, percebi que as 53 maiores somam uma população de 25.793.036 indivíduos, e que as demais têm um total de 6.539.772 habitantes. É uma relação 80/20 terrivelmente precisa. 20,2% das cidades têm 79,8% da população. Vale a pena detalhar o cálculo. 53 das 263 cidades inglesas igual 20,2%, 25.793.036 habitantes de uma população total de 32.332.808 igual 79,8%. O poder do princípio 80/20 reside no fato de que ele é contraintuitivo, não é o que nós esperamos. Parece que somos programados, talvez por nossa cultura liberal, ou por um senso inato de justiça, a esperar o quadro apresentado na figura 1, no qual as causas e os resultados são equilibrados e praticamente proporcionais. A seguir, estão outras ilustrações desse fenômeno. 5 pessoas sentam-se para jogar pôquer. É provável que uma delas, isto é, 20%, saia da mesa com pelo menos 80% das apostas. Em qualquer grande loja de varejo, 20% da equipe de vendas fechará mais de 80% do valor dos negócios.
Estudos mostram consistentemente que 20% dos consumidores representam mais de 80% dos lucros em qualquer empresa. Por exemplo, o Royal Bank of Canada, com sede em Toronto, recentemente analisou o lucro oferecido por seus clientes. Ficaram atônitos ao descobrir que 17% dos clientes geravam 93% da rentabilidade. Menos de 20% das celebridades da mídia monopolizam mais de 80% dos holofotes e mais de 80% dos livros vendidos são de 20% dos autores. Mais de 80% das descobertas científicas são resultado do trabalho de menos de 20% dos cientistas. Em todas as épocas, são alguns poucos celebrados cientistas que fazem a vasta maioria das descobertas. As estatísticas criminais demonstram repetidamente que cerca de 20% dos ladrões são responsáveis por 80% da pilhagem. Quem leva melhor no encontro expresso? A última moda para solteiros em Nova York e em Londres, embora não deva mais fazer sucesso quando você estiver lendo este livro, são os encontros expressos. Funciona assim: entre 20 e 40 pessoas são colocadas em uma sala. As mulheres ficam sentadas nas mesas e os homens se movem entre as cadeiras. Cada dupla tem de 3 a 5 minutos para conversar antes que o homem siga para a próxima mulher. Todos são identificados apenas por um número em um crachá, e você anota o número da pessoa com quem gostaria de ter um encontro para valer. No final, os organizadores recolhem essas anotações e fazem a combinação dos pares que gostaram um do outro. No dia seguinte, enviam por e-mail os nomes e os detalhes de contato. Um organizador desses eventos nos Estados Unidos confirmou que a maioria dos encontros ocorre para relativamente poucos dos participantes. Pelo menos 75% do interesse se volta para cerca de 25% das pessoas, ele revela. Naturalmente, a tendência é que sejam as mais atraentes, mas também é verdade que quase a metade dos rapazes que se sai bem já esteve antes em encontros expressos e, portanto, eles ficam mais confiantes ao participar. Parece que, para conseguir um bom número de combinações, é uma boa ideia participar de pelo menos 2 eventos antes. Observe que a proporção 80/20 é apenas a generalização de uma relação muito desproporcional entre causas e resultados. Os números não têm necessariamente que somar 100. Em alguns casos, 70% das causas podem levar a 30% dos resultados. Outros exemplos, porém, podem mostrar uma relação 70/20. 20% das causas produzem 70% dos resultados. Ou a proporção pode ser 80/10 ou 90/10 ou 99/1. Frequentemente, encontramos situações ainda mais exageradas dessa relação 80/20, em que até mesmo 1% ou menos das pessoas, ou das causas conduzem a 80% dos efeitos. A seguir, ilustramos alguns casos bem desproporcionais. Betfair, a maior bolsa de apostas do mundo, onde as pessoas jogam umas contra as outras, afirma que 90% do dinheiro apostado tem origem em 10% dos clientes. Em 1985, na Indonésia, os habitantes chineses representavam menos de 3% da população, mas possuíam 70% da riqueza. De modo semelhante, os chineses eram apenas 1/3 da população da Malásia, embora tivessem 95% de sua fortuna. Nas Ilhas Maurício, as famílias francesas constituíam somente 5% da população, mas desfrutavam de 90% do patrimônio financeiro. Das 6.700 línguas existentes, 100, os primeiros 1,5%, são faladas por 90% das pessoas no mundo. Em um famoso experimento, o psicólogo Stanley Milgram selecionou aleatoriamente 160 cidadãos da cidade de Omaha, no estado de Nebraska, Estados Unidos da América, e pediu a eles que enviassem um pacote a um corretor de ações em Boston, mas não de maneira direta. Tinham que enviar o pacote a alguém que conhecessem pessoalmente, que mandaria a encomenda a outra pessoa que julgassem conhecer alguém mais próximo do corretor, e assim por diante. A maioria dos pacotes chegou ao corretor passando por 6 pessoas, levando a ideia dos 6 graus de separação. Mas, para nós, o ponto é outro. Mais da metade dos pacotes que chegou ao corretor
foi enviada por apenas 3 pessoas muito bem relacionadas em Boston. Na obtenção do resultado desejado, esses 3 indivíduos são muito mais importantes do que qualquer outro bostoniano. 4. As epidemias são causadas por um pequeno número de casos que então têm um efeito desproporcionalmente maior. Por exemplo, em um surto de gonorreia em Colorado Springs, a vizinhança, que representava apenas 6% da população da cidade, foi responsável por 50% dos casos. Uma investigação revelou que 168 pessoas, que se encontravam em 6 bares, causaram a epidemia toda. Sendo assim, menos de 1% da população de Colorado Springs foi responsável por 100% da doença. 5. Os norte-americanos são menos de 5% da população mundial e, no entanto, consomem 50% da cocaína. Muito mais de 80% da riqueza gerada por novos negócios deriva de menos de 20% das pessoas que iniciaram os empreendimentos. Provavelmente, somente 1% dos novos negócios dos últimos 30 anos, incluindo a Microsoft, que vale mais de 200 bilhões de dólares, gerou mais de 80% do dinheiro de todas essas iniciativas. Da mesma forma, 1% dos empreendedores, notoriamente Bill Gates, que vale mais de 30 bilhões de dólares, fez mais de 80% de todo o dinheiro gerado por esses novos negócios. Os arquivos históricos revelam que os espiões políticos sabiam da existência de milhares de revolucionários profissionais na Europa entre 1847 e 1917. No entanto, somente um deles, Vladimir Ilyich Ulyanov, que se autodenominava Lenin, foi capaz de causar uma revolução duradoura. Portanto, um revolucionário entre mais de 3.003% de revolucionários precipitou 100% das revoluções bem-sucedidas naquele período. Embora seja um exemplo extremo, a história está repleta desses casos, em que uma ínfima minoria muda o curso da realidade. Tenha certeza, porém, de que os 20% ou menos das pessoas, que geram 80% ou mais dos resultados, sejam bons ou maus, não são selecionadas aleatoriamente. Elas não são típicas. São interessantes porque produzem resultados pelo menos 10 ou 20 vezes maiores do que aqueles gerados pelos outros. Contudo, apesar da alta performance, não são 10 ou 20 vezes mais inteligentes do que os outros. São os métodos e os recursos utilizados que tornam essas pessoas significativamente mais poderosas do que as demais. 80/20 em tudo na vida. O princípio 80/20 não se aplica apenas a grupos de pessoas e a seus comportamentos, mas praticamente a todos os aspectos da vida. Sempre existe uma pequena minoria de forças muito poderosas e uma grande quantidade daquelas que não são importantes. Por exemplo, 20% dos países, abrangendo bem menos do que 20% da população mundial, consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da madeira. Bem menos do que 20% da superfície da Terra produz 80% de sua riqueza mineral. Menos de 20% das espécies causam mais de 80% da degradação ecológica. Estima-se que apenas uma espécie entre os 30 milhões existentes na Terra, isto é, 0,0000003%, causa 40% dos danos ambientais. Não há prêmio para quem adivinhar qual é essa espécie. Uma pequena proporção de meteoritos que cai sobre a Terra produz 80% dos estragos. Bem menos do que 20% das guerras provocam mais de 80% das vítimas. No Alasca, a esmagadora maioria dos bebês focas morre jovem. 80% dos sobreviventes são provenientes de 20% das mães. Em qualquer lugar em que você estiver, menos de 20% das nuvens vai produzir mais de 80% da chuva. Menos de 20% de todas as músicas já gravadas são tocadas durante 80% do tempo. Se você for a um concerto, seja de rock ou de música clássica, as obras antigas e mais familiares, que significam uma pequena proporção do repertório disponível, serão executadas repetidamente. Menos de 20% dos tesouros dos acervos dos museus de arte são expostos mais de 80% do tempo. Entre os investimentos de um bem-sucedido sócio capitalista, 5% geram 55% dos lucros,
10% produzem 73% e 15% são 82% da rentabilidade. Menos de 20% das invenções causam mais de 80% dos impactos tecnológicos em nossas vidas. No século XX, a energia nuclear e o computador tiveram provavelmente mais influência do que centenas de milhares de outras invenções e tecnologias. Mais de 80% da comida vem de menos de 20% da terra. Além disso, os frutos geralmente representam bem menos do que 20% da massa ou do peso de uma árvore ou de uma videira. E a carne é a síntese de uma enorme quantidade de grãos ou grama digerida. As bebidas são outra demonstração extrema do princípio 80/20. O que torna a Coca-Cola tão mais valiosa do que qualquer outro refrigerante do planeta? A fórmula sagrada, que combina pequenas quantidades de xarope concentrado a um enorme volume de água, que faz da Coca-Cola. E o que faz com que uma cerveja tenha uma marca diferenciada das demais? Minúsculas porções de lúpulo e outros aromas. Na verdade, todo o processo da vida, desde a bolota até o carvalho gigante, do grão de trigo à região produtora de pães, é a expressão perfeita do princípio 80/20, levado à máxima extensão. Causas diminutas, resultados maciços. Por fim, a evolução apresenta um exemplo deslumbrante de seletividade. O biólogo Richard Dawkins estima que 1% das espécies que já viveram sobre a Terra constituem os 100% que vivem atualmente no planeta. O princípio 80/20 opera em todas as dimensões da vida. É surpreendente e fantástico. E não é o que esperávamos. Existe um enorme desequilíbrio entre as causas e os resultados. A maioria das causas dá pouco resultado. Algumas poucas transformam a vida. Muitas pessoas acreditam que o princípio 80/20, por dar ênfase aos 20% mais eficientes, seja inerentemente elitista. Mas estão erradas. É uma falácia o argumento de que exista alguma restrição quanto a quem aplica o princípio, ou que essa é uma soma que dá zero. Não é verdade que, se eu tiro o benefício do conceito, alguém vai sair perdendo. Fazer objeção à ideia, porque é elitista, é uma perspectiva equivocada. O progresso é desejável e ajuda a todos. A perfeição e a equidade são igualmente impossíveis, e, em minha opinião, ambas são indesejáveis. O princípio 80/20 não é mais elitista do que, por exemplo, o dinheiro, a propriedade privada ou as vacinas contra as doenças. Recusar-se a usar qualquer um desses recursos, porque são elitistas, é uma tolice. Todos eles são ferramentas para melhorar a vida das pessoas. Qualquer um pode utilizar o conceito 80/20 para melhorar sua vida. A aplicação diária do princípio tem o objetivo de reduzir os esforços e as preocupações, e aumentar os resultados e a felicidade. Nós usamos o princípio 80/20 para seguir em frente, como um grão do universo, produzindo resultados melhores com mais facilidade. Ao agir assim, outras pessoas também se beneficiam. O que aconteceria se todo mundo aplicasse o pensamento 80/20 para viver? A vida seria melhor para todo mundo. Ainda existiriam os 20% mais eficientes e os restantes 80% de tudo. Com certeza. Se não fosse assim, qualquer possibilidade de aprimoramento deixaria de existir. Quando atingirmos a utopia, ou nirvana, num mundo perfeito, o princípio 80/20 deixará de funcionar. Felizmente, isso não vai acontecer. Sempre teremos algo para melhorar. Como eu percebi por experiência própria, e como centenas de milhares de pessoas também descobriram, a aplicação do princípio 80/20 pode ter uma influência enorme não apenas sobre a economia e a sociedade, mas também sobre nossas vidas. Esse conceito é capaz de nos tornar mais felizes, plenos e relaxados. Nós começamos a criar mais com menos. Capítulo 2. Criando mais com menos. Muita gente poderia ir para o céu com metade do esforço que faz para chegar ao inferno. Ben Jonson. Toda a história humana, todo o progresso da civilização gira em torno de produzir mais com menos. Há aproximadamente 8.000 anos, os humanos evoluíram da caça de animais selvagens e da colheita de frutos silvestres para um sistema agrícola, cultivando a terra e domesticando animais.
Nossos ancestrais passaram a contar com mais fartura e alimentos melhores com muito menos esforços e sujeitos a menos perigos. Até 300 anos atrás, 98% da população ativa trabalhava na terra. Então, uma nova revolução agrícola transformou a produtividade com o uso de máquinas. Atualmente, nos países desenvolvidos, a agricultura emprega somente 2 a 3% da força de trabalho, embora o setor produza muito mais comida, muito mais variada e nutritiva. Isso é mais com menos. A autoestrada do progresso econômico nos últimos 400 anos também tem sido mais com menos. Identificar e multiplicar as poucas forças e os métodos, os 20% mais produtivos foi a maneira encontrada para ampliar os resultados com menos recursos. Quantidades cada vez menores de terra, capital, trabalho, gestão, insumos e tempo têm sido investidas para gerar resultados maiores e melhores. Mais aço com menos minério de ferro, capital e trabalho, mais carros melhores com menos custo e consumo de energia, mais aparelhos eletrônicos com mais recursos e alta qualidade com preços cada vez menores. Há um século os computadores não existiam. Há 40 anos, alguns computadores enormes e desajeitados eram construídos com enorme esforço e alto custo. A capacidade total de processamento de todos os computadores daquele tempo era bem menor do que a de um pequeno notebook que usamos atualmente. Os computadores continuam a ficar cada vez mais baratos, menores, mais fáceis de usar e mais poderosos. São um exemplo de como criar mais com menos. Todo o avanço material da humanidade, no campo da ciência e tecnologia, nos padrões de vida, moradia, alimentação, saúde, longevidade, entretenimento, transporte e em tudo, que torna a vida moderna tão mais rica e divertida do que antes, nos oferece mais com menos. Com frequência, conseguimos obter mais com menos simplesmente deixando algo de fora. A álgebra é isso. Possibilita fazer cálculos mais facilmente, deixando os números de lado, o que foi a base para o avanço de toda a programação de computadores. A rede de alcance mundial, ou World Wide Web, opera desconsiderando a distância e a localização da equação. O Walkman, da Sony, foi uma inovação brilhante, mas era na verdade, um tocador de fitas cassete sem o amplificador e os alto-falantes, embora tenha criado uma maneira fantástica de ouvir música em qualquer lugar. Um Dry Martini é um coquetel delicioso sem martini 6. Toda a indústria de fast food é formada apenas por restaurantes sem garçons. De modo algum seria um exagero dizer que mais com menos é o princípio básico pelo qual a ciência moderna, a tecnologia e os negócios elevam o padrão de vida em toda parte. O princípio 80/20 afirma que uma pequena minoria de causas conduz a uma grande maioria de resultados. Sendo assim, se soubermos quais resultados desejamos, podemos procurar um modo superprodutivo de chegar a eles. A proporção 80/20 assegura que sempre existe um meio de atingir esse objetivo. Fazer mais com menos sempre é possível, basta identificar os 20% de ouro. As pessoas, os métodos, os recursos que são extremamente criativos e produtivos. As empresas e os países que engendram meios de produzir mais valor com menos esforço, força de trabalho e dinheiro são os que prosperam, mas não significa que podem se deitar sobre os louros, pois sempre haverá um jeito de produzir ainda mais com muito menos e logo alguém vai descobrir como fazer isso. Pela existência do princípio 80/20, o progresso econômico não pode parar. Nós não aplicamos mais com menos em nossas vidas. Embora o mundo moderno tenha adotado a lei do progresso, o princípio econômico e científico de criar mais com menos, nós temos falhado reiteradamente em aplicar o mesmo conceito na organização da nossa vida privada e social. A filosofia moderna dos indivíduos é mais com mais. Para conquistar mais dinheiro, mais status, um emprego mais interessante, uma vida mais excitante, parece ser necessário oferecer mais e mais de si à profissão, ao trabalho, à empresa ou aos clientes, às vezes, chegando ao ponto em que não resta mais tempo nem energia para projetos pessoais, para a família, para os amigos. Sem falar de tempo para relaxar com qualidade, ou recarregar as baterias criativas. A vida na pista de alta velocidade transforma-se em trabalho frenético.
Certamente existe aí mais desafio, mais estímulo e mais dinheiro, mas há também submissão total às demandas do trabalho, mais estresse e exaustão, além de uma forte ansiedade difusa. Como é possível que a gente aplique com sucesso a lógica de produzir mais com menos na ciência, na tecnologia e nos negócios, mas ainda insista em mais com mais quando se trata da nossa vida profissional? Se o conceito de mais com menos funciona para empresas e economias, deveria funcionar também na vida profissional das pessoas. Na verdade, eu sei que funciona por experiência própria, e por ver meus amigos e conhecidos conseguirem obter mais com menos. Mais satisfação, mais conquistas, mais dinheiro, mais felicidade, melhores relacionamentos e uma vida mais relaxada e equilibrada com menos sangue, batalhas, lágrimas e suor. Muitas de nossas atitudes absorvem boa parte da nossa energia, mas são mais nocivas do que úteis. As preocupações são um exemplo clássico. Preocupar-se nunca é útil. Quando nos surpreendemos em meio a preocupações, deveríamos agir em vez de ficar inquietos, ou então, tomar a decisão de não agir e não nos preocuparmos. Quando podemos agir para evitar a má sorte, ou reduzir as chances de que algo negativo aconteça, e essa é uma ação que vale a pena, devemos tomar uma providência, e então não nos preocuparmos mais. Por outro lado, se não podemos controlar ou influenciar o que vai acontecer, as preocupações só vão nos estressar e não vão ajudar em nada. Nessa situação, deveríamos simplesmente não agir e não nos preocuparmos. Preocupações sempre vão surgir, mas é possível viver sem elas, decidindo instantaneamente agir ou não agir, e, em ambos os casos, não se preocupar mais. Temos um grande projeto à nossa frente. Nada além de conseguir reverter nossos hábitos de vida e de trabalho, mudando de mais com mais para mais com menos na nossa vida social, pessoal e profissional. Vai levar tempo. As modas sociais não mudam tão fácil e rapidamente. A noção cristã de que a labuta e os problemas são essenciais para o aprimoramento pessoal está tão profundamente enraizada na cultura e nas premissas profissionais da vida moderna, que vai levar uma geração para extirpá-la. Mas o bom do princípio 80/20 de vida é que nós, você e eu, não temos de esperar ninguém. Podemos começar a aplicá-lo e a colher os benefícios imediatamente. Como ser mais feliz com menos esforço? Mais com menos é uma ferramenta prática que cumpre duas promessas. Sempre é possível melhorar algo em nossa vida, não apenas um pouco, mas em grande quantidade. A chave para realizar a melhoria é se perguntar: o que me traria um resultado muito melhor com muito menos energia? Não basta buscar a melhoria por meio de mais esforços, ou se valendo dos mesmos recursos atuais. Um resultado muito melhor deve ser atingido em conjunto com menos esforços. Esperar mais de menos pode parecer pouco razoável, mas esse é justamente o motivo pelo qual essa fantástica melhoria é possível. A armadilha embutida em fazer mais esforço para atingir um objetivo é que continuamos a empenhar sempre o mesmo tipo de esforço. Pode até ser que consigamos alguma melhoria, mas será pequena, e, mais cedo ou mais tarde, vamos nos exaurir no processo. Em vez disso, deveria ser óbvio que ao estabelecer a surpreendente demanda de realizar mais com menos, estamos inventando uma grande ruptura. Ao deliberadamente reduzir os fatores envolvidos na tarefa, e ainda esperar resultados melhores, nós nos forçamos a raciocinar profundamente, e a realizar algo diferente. Essa é a origem de todo o progresso. Raciocinar com afinco pode parecer um pouco assustador, mas não é muito melhor pensar um pouco mais, chegar a um resultado melhor, e evitar uma porção de tarefas árduas? Com alguma prática, pensar em como obter mais com menos se torna divertido. O truque é selecionar as atividades que oferecem as mais altas recompensas com os menores gastos de energia. Imagine que você é um homem da Idade da Pedra em Bedrock, cidade natal dos Flintstones. Você precisa chegar ao outro lado da cidade rapidamente. Suas alternativas são andar ou correr. Caminhando vai demorar uma vida. Correndo chegará mais depressa, mas fará muito mais esforço. Decidir correr significaria cometer a mesma tolice moderna de buscar mais com mais. É a clássica armadilha de tentar garantir um resultado melhor, batalhando mais duramente.
O princípio 80/20 de vida é diferente. De forma um tanto inviável, nós queremos alcançar um resultado muito melhor com muito menos esforço. Como já sabemos, no entanto, que mais com menos é possível, continuamos raciocinando até que surja uma solução que nos leve a esse resultado. Como podemos cruzar Bedrock muito mais rápido sem a estafa da correria? Como a garçonete do restaurante pré-histórico, podemos deslizar de patins, gastando menos energia do que em uma corrida, mas ainda assim chegando mais depressa. Ou podemos ir mais além ainda, e saltar nas costas de um brontossauro amigável. Isso é mais com menos. Ou imagine ainda, que você é um adolescente querendo marcar um encontro com aquela garota atraente. O gráfico da ação mais com menos, seria parecido com a figura 4. Você pode ficar sonhando em como o encontro seria agradável, sem tomar atitude alguma. Isso seria fácil, mas inútil. Ou, quem sabe, você pode tentar chamar a atenção dela para você tornando-se presidente do clube de debates, ou vencendo alguma competição esportiva. Mas pode ser que a garota que você quer atrair não perceba, ou não se importe, uma abordagem, portanto, de grande esforço e baixa recompensa. Você também pode investir décadas tentando conquistar a simpatia dos pais dela, na esperança de que eles marquem um encontro entre vocês dois. Pode dar certo, mas vai exigir um esforço extraordinário. Ou você pode simplesmente chegar diante do seu objeto de desejo, colocar o seu melhor e mais genuíno sorriso no rosto e convidá-la para um encontro. É fácil e bem provável que funcione. Esse exemplo é óbvio, mas é possível traçar um gráfico mais com menos para tudo, o que você quiser na vida. Com um pouco de imaginação, você vai achar uma solução de alta recompensa com menos uso de energia. Eu não estou dizendo que nós devemos tomar o atalho do mínimo esforço, ou que nunca devemos nos dedicar 100% a uma atividade ou causa que nos seja cara. A escolha é nossa. Se escolhermos as atividades certas, podemos dedicar pouco esforço e chegar a um ótimo resultado, ou podemos oferecer tudo de melhor, aquilo que estamos realizando e alcançar ainda mais. Pense em algum grande cientista, músico, artista, filósofo, filantropo ou líder empresarial. Eles venceram tentando fazer algo que achavam fácil e natural, ou realizando aquilo que lhes parecia mais difícil e artificial. Eles venceram porque se esforçaram mais, ou porque achavam mais fácil, do que os outros ser excelentes naquela área escolhida. Eles se dedicaram bastante, porque se sentiam culpados, ou porque se identificavam com o próprio trabalho, acreditavam nele e gostavam de fazer aquilo. Mesmo quando essas pessoas se dedicam muito, a atuação delas é sempre econômica, elas recebem uma enorme recompensa pelo esforço que fazem. Em nossas vidas privadas, sempre há atividades que podemos fazer, e que dão muito certo, embora custem pouco dinheiro e demandem pouco esforço. É incrivelmente piegas dizer, mas o melhor da vida é de graça ou custa quase nada, e oferece um retorno fantástico pelo esforço. Fazer um agradecimento sincero, mostrar apreço, demonstrar afeição, observar o nascer ou pôr do sol, cuidar de um animal, ou de uma planta, fazer um gesto aleatório de gentileza, desfrutar de um passeio em um local bonito, todas essas são maneiras de obter mais com menos. A recompensa é desproporcional ao esforço. Se pensar um pouco, vai ver que a única maneira de dar saltos para frente em nossas vidas é demandar mais com menos recursos. A beleza desse princípio é que pode ser aplicado a tudo, sempre funciona e sempre oferece uma resposta que você pode levar por toda a vida. O problema da ideia de fazer mais com mais é que não é sustentável. Mais com menos é fácil de manter e ampliar. Um pouco de reflexão prévia é um preço bem baixo por uma recompensa duradoura. O que é difícil Sergipe torna fácil. Um elemento final do conceito de mais com menos que pode fazer uma grande diferença é o papel desempenhado pelos hábitos. Qualquer atividade é sempre mais difícil na primeira vez em que é realizada, e vai se tornando progressivamente mais fácil até chegar ao ponto em que é mais fácil fazê-la do que deixar de fazê-la. Um ótimo exemplo são os exercícios físicos. Caminhar 5 quilômetros é extremamente duro da primeira vez, mas, se fizer isso diariamente, não pode haver nada mais simples. De fato, o corpo e a mente se acostumam a qualquer atividade, quando ela é realizada por 2 semanas.
Aquilo se torna uma segunda natureza. O que é difícil se torna fácil, e o que é fácil geralmente cria dificuldades. Embora possamos mudar nossos hábitos a qualquer momento, é mais fácil fazer isso quando somos mais jovens. Se nós sempre fazemos o que é mais fácil, como exagerar nas reações, ir de carro a todo lugar em vez de caminhar, ou ficar bravo por causa da menor provocação, acharemos difícil reverter esse hábito alguns anos mais tarde. Por outro lado, se realizamos poucas atividades altamente valiosas, que são difíceis de iniciar, logo depois perceberemos que elas vão se tornando mais fáceis. Alguns poucos bons hábitos são vitais porque, sem renovação contínua, podemos perder o que trabalhamos tanto para conquistar. Não importa, por exemplo, a intensidade de um programa de condicionamento físico, depois de um mês de inatividade todos os benefícios terão desaparecido. Por que trabalhar duro por nada, quando alguns poucos hábitos, que se tornam uma segunda natureza, podem lhe dar um ritmo diário saudável? Seremos mais bem recompensados e gastaremos menos energia, se adotarmos hábitos positivos mais cedo em vez de mais tarde. Além disso, dada a natureza humana, é melhor sermos seletivos em relação aos hábitos que vamos adotar. Seremos mais felizes com menos esforço, se escolhermos cuidadosamente alguns hábitos excelentes, que gostaríamos de ter e dominar, sem nos incomodarmos com todos aqueles outros que, teoricamente, também poderíamos cultivar. Existe um limite para a quantidade de bons hábitos que uma pessoa consegue colocar em prática. Mesmo assim, alguns poucos hábitos podem ter um efeito fenomenal em nossa felicidade ao longo da vida, uma duradoura bonança resultante de um pequeno esforço inicial. Cabe a você, não a mim, decidir quais novos hábitos são mais recompensadores para começar a cultivá-los. Você vai desperdiçar tempo se deixar essa decisão para mais tarde. Você não deve escolher um hábito, porque é moralmente bom, mas por causa do enorme benefício que aquilo vai lhe trazer. Apenas selecione 7 hábitos super recompensadores, que serão seus melhores amigos para o resto da vida. A seguir, estão alguns exemplos de hábitos que oferecem enormes benefícios, se você realmente achar que são importantes. Só você pode avaliar isso. Escolha seus 7 hábitos super recompensadores com bastante cuidado. Seja mais feliz com menos esforço.